Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 23 de março. Veja agora os destaques de hoje. Decreto de distanciamento social valendo e mesmo assim teve aglomeração no transporte público. Transurb foi o mais afetado. O que provocou tudo isso? Olha aí, um monte de gente aí, estação lotada. Peguei na estação lá, muita gente, não tem condições, no meio de uma pandemia aí. Canoas começa a montar hospital de campanha para receber doentes com coronavírus em ginásio. A estrutura deve ter até 500 leitos. Presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, é diagnosticado com Covid-19. Ele é o 5º dirigente da dupla Grenal com coronavírus. O que se sabe sobre a cloroquina? Remédio que pode tratar doentes com coronavírus vira alvo da população. Vamos dar detalhes sobre o assunto. Tem hidroxicloroquina? Tinha. Já tem mais. Tá todo mundo doido até aqui. E a história de solidariedade em meio à apreensão. Policiais rodoviários federais ajudam idosos que estavam com medo do coronavírus. O SBT Rio Grande é a sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1 da tarde, já está no ar. Já são 85 casos de coronavírus confirmados aqui no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, são 37 casos. Vamos dar uma olhadinha na tela para a gente atualizar e principalmente localizar, ver o mapa do coronavírus. Temos aqui 85 casos. Casos em Porto Alegre, nós temos casos em Canoas, Campo Bom, Vale dos Sinos, Charqueadas, região carbonífera, Alvorada, Taquara, Ivoti, São Leopoldo, Vale dos Sinos, Eldorado do Sul, Cidade de Dois Irmãos também no Vale dos Sinos, Caxias do Sul, Serra, Farroupilha, Serra, Serafina Correia, Serra, Torres, Litoral Norte, Bagé, na região da Campanha, Erechim, no Norte, em Santana do Livramento, em Lajeado, em Santo Antônio da Patrulha e em Osório. Vejam, portanto, o mapa, aqui pelo desenho, a gente consegue observar. Percebam que aqui no Norte Erechim tem toda essa faixa aqui, norte e leste do estado e aqui na região da Campanha em Bagé. Portanto, 85 casos confirmados. Lajeado tem 2 casos, tá? Cidade de Lajeado tem 2 casos com Covid-19. Santo Antônio aqui da Patrulha, que é a região do litoral, e Osório, com 1 caso cada, portanto, aqui, E durante o SBT Rio Grande, a gente vai cidade por cidade detalhando a situação. Portanto, 85 casos confirmados aqui no Rio Grande do Sul. Desde a semana passada, muita gente, logicamente, esse momento de distanciamento social, ele deve ser um distanciamento físico. Mas nós sabemos, que muitas pessoas, logicamente, gostariam de estar mais perto de outras, principalmente mais idosos. Os idosos dos netos, é muito importante esse distanciamento. Então, o que a gente vai propor do nosso espaço de interatividade aqui no SBT Rio Grande, principalmente para os próximos dias? Quero que vocês entrem lá na nossa página do Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. Grave um vídeo de 2 minutos, mandando um abraço, uma mensagem para quem você queira. Tá? Pode ser uma foto também, mas é o momento da gente participar, de poder você mandar o seu recado para quem você queira. Então vai lá, facebook.com/SBTRS Oficial. Nós vamos até a redação, porque a Brigada Militar está contra o coronavírus. Todos nós estamos. Uma grande operação nesse momento, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Como nós estamos enfrentando este inimigo invisível, o que a Brigada Militar tem feito, e por isso a gente vai conversar com o Glauco Paza, que está na redação. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. Pois é um mutirão da Brigada Militar no litoral do Rio Grande do Sul. O 2º Batalhão de Policiamento, com apoio do 3º, está atuando em áreas turísticas. É uma ação de forma efetiva para conter o novo coronavírus. Apoia as iniciativas do Estado e também as iniciativas de decretos municipais. No final de semana, por exemplo, foram feitas patrulhas à beira-mar, área central, praças e barreiras de orientação montadas pelos municípios. Inclusive, a gente tem que lembrar aqui, em Torres, no litoral norte, um surfista que não queria sair da água, ele foi retirado.
Lembrando, André, o momento não é de férias, é de reclusão. A praia está lá, ela não vai sair do lugar. O momento é de respeitar os pedidos e, quem sabe, amanhã ou depois, as ordens, né, André? Pois é, e isso que eu acho que é importante, que as pessoas se convencerem. Sabemos que a gente está numa mudança, né, Glauco? Muito repentina, muito rápida de comportamento. Eu acho que nesse momento é importante as pessoas entenderem, porque muitas acham que, eu simplesmente vou andar sozinho na rua, né? Vai estar tudo tranquilo. Não, não é assim. Não é assim por quê? Porque o contágio, ele é muito rápido, ele é muito fácil, o contágio do coronavírus. Então, se você está caminhando na rua, ou mesmo, eu ouvi pessoas assim, ontem, né, domingo, eu vou sair com o meu carro, vou ficar dentro do carro, não vou ter contato com ninguém. O que acontece? O carro estraga, vai ter que descer, vai ter que chamar alguém, ou vai ter que abastecer. No caso, ontem, em princípio, os postos não iam abrir, mas depois a medida foi cancelada, né? Revogada, né? Revogada, exatamente. Mas mesmo assim, o pessoal já estava se preparando para passear. Então, neste momento, gente, é muito importante, porque com essa atitude de ontem, certamente, milhares de pessoas deixaram de ser contaminadas. Até porque, Glauco, a gente sabe que muitas estão transmitindo sem saber, sem ter os sintomas. É o mais perigoso, né, André? E lembrando, não tem classe social, não tem religião, não interessa se você tem plano particular de saúde. Tudo vai estourar no sistema público daqui a pouco se as pessoas não respeitarem. E esse é o grande medo, né? Uma outra questão, moradores de rua, que a gente se preocupa muito, né? A gente fica falando as pessoas em casa e aqueles que não têm casa. Ou aqueles que moram 5, 6, 7 no mesmo ambiente. A gente se preocupa com eles, logicamente, também. Agora, você deixando de ir na rua, de caminhar, é uma maneira de protegê-los também. Gente, nós temos que nos dar conta que o coronavírus é coletivo. A questão, ela é coletiva, não é nada individual. O coronavírus, ele se espalha de maneira muito rápida, ele está por todo o local onde nós estamos, por isso a prevenção, Glauco. Exatamente, o que eu tô com medo, André, eu tenho observado em vários condomínios, as pessoas achando que estão numa ilha que nada vai acontecer. As pessoas estão descendo na piscina, algumas crianças no playground para brincar, com as famílias, inclusive. Gente, mais uma vez, não é férias, tem que ficar dentro de casa. Não interessa se é condomínio, a doença não respeita a portaria, não. Ela não chega para perguntar se dá para entrar. Exatamente, e daqui a pouco assim, Glauco, não só, né, o síndico do condomínio, mas a gente precisa que eles tenham, né, essa iniciativa, mas na verdade não tinha nem que partir do síndico, tinha que partir de cada uma das pessoas, uma questão de consciência. Bom, sobre ainda, né, a questão de coronavírus, o governador Eduardo Leite anunciou em rede social que a Corsan fará mudanças na hora de cobrar clientes com tarifa social devido ao coronavírus, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, foi tomada essa decisão numa reunião do governador com o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura, Arthur Lemos Júnior, neste fim de semana. Foi definido que os clientes de tarifa social ficarão isentos pelos próximos 90 dias. Também ficam suspensos os cortes por não pagamento nos próximos 2 meses, 60 dias. O governador afirmou também que, para que a empresa siga em funcionamento, mesmo sem cortes, continuam valendo multas e juros em atraso. Você que está devendo, não tem anistia, tá? Tem que pagar a multa, tem que pagar juros para que o sistema funcione com o mínimo de condições, tá? Os cidadãos que dispõem de condições, eles inclusive têm que pagar sim a tarifa, devem pagar por uma questão de funcionamento. É o mínimo do razoável que a gente espera, André. Pois é, e a gente espera também, Glauco, uma resposta da Corsan a respeito da falta de água em plena campanha, nesta guerra que nós vivemos contra o coronavírus. Nós não estamos com previsão de chuva nos próximos dias. O problema dos rios, ele continua, a questão de abastecimento. Hoje eu vi uma pessoa, né, lavando a calçada e aí eu fiquei me perguntando, Porto Alegre, é importante lavar por causa do combate ao vírus, sim, mas será que é esse o momento ou desta maneira? É uma dúvida que me surgiu. Agora, região do Vale dos Sinos, cidades de Sapiranga, a cidade de Estância Velha, Campo Bom e principalmente no norte do estado, o Rio Uruguai. Eu estive na semana passada na região norte, fiquei assustado com o nível do Rio Uruguai, baixíssimo. Antes, já no final de semana passado,
já estavam avisando do corte de água, racionamento de água na região norte, pegando diversas cidades, diversos municípios. Gente, do momento mais importante, será que nós não temos uma alternativa ou que sejam caminhões-pipas levados para esses municípios? Não sei. Aguardamos uma resposta da Corsan. Teve essa iniciativa, mas é importante sim que se tenha uma resposta para o abastecimento de água. Obrigado. Água é mais essencial. Importante que o gel. O gel Verdade. é a alternativa, André. Verdade. Lavar a mão com água e sabão, sabonete, enfim. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a conversar, porque agora o Lucas Abate, o colega Lucas Abate, ele está em Canoas. Ele está em Canoas, eu já ia para outro monitor, mas vou falar nesse monitor aqui. Ele está em Canoas, por quê? Porque a cidade de Canoas começou a montar hoje um hospital de campanha no pátio do Hospital da Ubra. Isso, o Lucas Abate está lá, são cerca de 500 leitos que devem ser montados, já estão sendo preparados. O Lucas vai nos atualizar essas informações. Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Na verdade, é dentro da universidade. Um prédio inteiro, prédio 1 da Ubra, foi destinado para se tornar um hospital de campanha para atender pessoas que vítimas da Covid-19, o coronavírus. Eu vou pedir para o Augusto mostrar como é que vai ser essa estrutura, porque o trabalho começou ainda pela manhã. Aqui é uma sala de aula normal, onde tinha aulas da universidade. Então, hoje pela manhã teve toda uma operação aqui de funcionários da prefeitura, retiraram as classes, cadeiras, até mesmo os quadros que estavam nas paredes, foram todos retirados para estas salas servirem como leitos. Então, a partir de toda essa retirada, vai ter agora um processo de limpeza. Primeiro serão higienizados os aparelhos de ar-condicionado, até mesmo porque vai se tornar uma instituição de saúde, para depois apenas serem colocados os leitos por aqui. E até por isso, André, como é uma medida emergencial que está sendo tomada pela prefeitura, então faltam ainda alguns equipamentos e não se tem previsão ainda de quando vai passar a operar esse hospital. Mas, de qualquer forma, a prefeitura está pedindo a doação de alguns itens para poder possibilitar aí esse local, que essa sala de aula se torne um leito de hospital. Então, alguns itens que estão sendo pedidos, André: colchões, jogo de cama de solteiro, material de limpeza e higiene pessoal, álcool gel e também papel toalha. Quem quiser doar, o que tem que fazer? Liga para a Defesa Civil, não sei se o telefone está aparecendo aí na tela, mas o telefone que a gente tem é o 3476-3400, telefone da Defesa Civil Municipal de Canoas. Pode fazer por esse telefone um agendamento. Tem um colchão para doar, algum jogo de cama, até mesmo material de limpeza, pode ligar e fazer esse agendamento. Ou também, se for uma pessoa aí que está fora do grupo de risco e tem a possibilidade, pode levar diretamente na Defesa Civil Municipal. Lucas, o número é 51, né? Código 51, região metropolitana, 3476-3400. Vamos repetir, até porque, para evitar que as pessoas saiam de casa, é bom ligar para esse número, porque daqui a pouco se faz numa leva só. Eles organizam um horário e já fazem a busca de todos esses materiais. Principalmente, né, Lucas? Aqueles que foram no mercado e fizeram um rancho de álcool gel, assim, pensando em si unicamente, vão chegar o momento agora de pegar e fazer uma doação. Não é apenas a Canoas que está pedindo, mas tem diversos hospitais, cidades pequenas já estão com falta desse tipo de material. Luva cirúrgica, até roubar já foi roubado de dentro de hospital. Luva cirúrgica, máscaras. Então, quem tiver, faça a doação, porque é importante. Vamos repetir quais são esses materiais que são importantes que Canoas está pedindo como doação, Lucas. São colchões de solteiro, colchões de solteiro, material... colchões de solteiro, então... isso. Jogo de cama de solteiro, lençol e fronha também. Certo. Material de limpeza e higiene pessoal, e aqui vale o alerta: sabão líquido e também sabão em barra, o pedido da prefeitura. Álcool gel, principalmente, aí muita gente fez estoque em casa, momento de se redimir, né, devolver para a sociedade todo esse estoque que fez em casa, e também papel toalha. Esses são os itens principais. Quem quiser doar pode ligar para esse telefone 51-3476-3400 para agendar esse recolhimento em casa.
casa. E também, quem puder, pode levar diretamente, claro, tomando todos os cuidados possíveis ao sair na rua. Mas, de qualquer forma, André, a gente orienta que liguem para esse telefone, porque muitas vezes pode acontecer que um item já seja suficiente, já tenha tudo que precisa desse item e a pessoa vai fazer um deslocamento à toa. Então, de qualquer forma, fico alerta, entre em contato com esse telefone para ver qual item está sendo mais necessário. Lembrando o código 51 3476 3400, acho que é bem importante ligar, até porque por causa disso, para evitar que todo mundo se dirija até, porque a doação ela deve ser feita onde, Lucas? Vai ser feita na sede da Defesa Civil Municipal de Canoas e também um caminhão aí que vai fazer esse recolhimento. Então, fico alerta, liga para esse número para ver exatamente o ponto onde tem que levar e se tem a necessidade de fazer esse deslocamento ou se algum caminhão faz essa busca. André, um serviço importante que a gente tem que fazer por aqui, porque é um momento que tem muita informação, as pessoas não sabem direito a quem buscar. Esse hospital de campanha aqui, ele vai atender os pacientes que estão internados. Então, está com algum sintoma de coronavírus, tem tosse, tem espirro, qualquer coisa, não busque o hospital de campanha aqui da Ubra. Aqui vai entrar o paciente, por exemplo, que buscou um posto médico, uma UPA, o próprio hospital da Ubra e apresentou sintomas mais graves e precisou de internação. Então ele vai ser deslocado para cá para evitar a contaminação dos demais pacientes. Quem apresenta sintomas, lembrando mais graves, devem procurar diretamente uma UPA ou os hospitais aqui da região de Canoas. Lucas, continua comigo, a gente em seguida vai falar mais a respeito desse hospital de campanha, mais detalhadamente, que é uma iniciativa muito importante nesse momento. Nós temos muitos assuntos, nós vamos até a 13h, vamos detalhar diversas questões, daqui a pouco vamos conversar, inclusive com o prefeito aqui de Porto Alegre, o Nelson Marquesan Júnior, que como ele esteve num jantar dias atrás, na semana passada, com líderes da dupla Grenal, eles também está em recolhimento domiciliar, por precaução, por prevenção. Nós vamos conversar com ele sobre as novas determinações, como o recolhimento de idosos. Idosos não devem estar nas ruas de Porto Alegre. Também vamos conversar com ele a respeito disso. Mas agora, Lucas, tem uma reportagem tua que a gente vai mostrar, porque neste momento em que a gente está evitando a aproximação, as aglomerações, o que acontece? O Transurb mudou o funcionamento, alterou o funcionamento por causa da queda no número de passageiros. E aí, a partir de hoje, os trens circulam a cada 30 minutos. Resultado disso, Lucas? Os trens lotados. Na tela, a gente confere agora. A espera pelo trem aumentou e aumentou também a reclamação de quem depende do transporte. Olha aí, um monte de gente aí, estação lotada. Peguei na estação lá, muita gente, não tem condições, no meio de uma pandemia aí. A partir desta segunda-feira, os vagões passaram a circular a cada 30 minutos e o resultado foi lotação logo pela manhã. Acumulou gente na estação, embarque ou bote, A decisão foi tomada pela Transurb na noite de domingo. A empresa explicou que reduziu o número de viagens devido à queda no número de passageiros e disse também que afastou todos os funcionários do grupo de risco. Alguns ônibus municipais de Porto Alegre também registraram maior número de passageiros, contrariando o decreto municipal que orienta que todos os passageiros devem estar sentados. Este coletivo saiu da Zona Norte e chegou assim ao centro. A viagem seguiu sem qualquer limpeza e lotada. Assusta bastante, porque era para todo mundo estar em casa, Assusta muito. Cenas como essas foram registradas durante todo o fim de semana em Porto Alegre. Pessoas aglomeradas em parques da capital e na orla do Guaíba. Gente caminhando, correndo e andando de bicicleta, em contato muito próximo com familiares e amigos, inclusive compartilhando chimarrão, mesmo diante dos resultados alarmantes da pandemia do coronavírus. Lucas Abate, é inacreditável, o que nós vimos aí no final de semana, infelizmente, muitas pessoas, desobedecendo. Não é nem questão de obedecer o momento, é questão de respeitar, é o cuidado próprio, o cuidado com o outro. Sobre essas questões de lotação, superlotação ainda em vagões, nas estações, dentro de ônibus, o que a gente tem a respeito disso das autoridades? O que disseram, hein, Lucas?
Pois é, André, foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa, até nós mesmos da reportagem não imaginávamos que encontrar um cenário de trens tão lotados acima até do limite previsto. Essa foi uma decisão, André, que mudou ainda na noite de ontem. Até então, a informação da Transurb é que os trens circulariam em intervalo aí de 12 a 15 minutos, dependendo do movimento. Mas ontem à noite foi tomada essa decisão por parte da empresa de aumentar o intervalo para 30 minutos e o cenário foi esse que a gente viu na reportagem das estações superlotadas, inclusive na estação Mercado, que é a última e também a primeira estação para muita gente, então é aqui tem um maior número de circulação. A gente vê ali as pessoas chegando a se bater uma na outra devido à superlotação e também. Vai chegar no ponto que a prefeitura vai ter que emitir um novo decreto. E aí mandando todo mundo ir para casa. Eu acho que é importante, né, o Lucas, a gente, nesse momento, de acordo com as projeções que se tem, as pessoas que estão se contaminando neste momento, elas vão cair exatamente no que deve ser o pico, lá em meados de abril. Então, por isso que a gente pede para achatar a curva, né, que é muito importante, a gente fala tanto em achatamento da curva, que é diminuir o número de pessoas contaminadas. É um vírus que ele se espalha de maneira muito rápida. Ele não tem perna, ele não tem asa. Ele é transportado por nós. Por isso a necessidade do recolhimento, não de aglomerações. Se respeitar o mínimo 2 metros de distanciamento, Lucas, e não é isso que está acontecendo. É importante a gente ouvir também da prefeitura se ela vai tomar alguma medida no que se refere... Bom, é só Porto Alegre, aí tem que ver se é governo do estado, porque é intermunicipal, mas no que se refere a Porto Alegre, daqui a pouco a prefeitura pode tomar alguma medida no que se refere ao Transurb e os ônibus também vão ter que tomar alguma medida urgente, Lucas. E até, André, o decreto do governo do estado, por exemplo, que limita a circulação nos ônibus intermunicipais, interestaduais também restringindo, e até mesmo nos ônibus municipais, mas esse mesmo decreto não prevê situações para o Transurb. E até esse foi um questionamento que foi feito hoje. A gente tem um grupo de imprensa que o governo do estado para tratar sobre esse tipo de situação, e é um ponto aí ainda que está obscuro, não se sabe exatamente qual a orientação para o Transurb, o que pode, o que não pode ser feito, e até mesmo qual canal para a população, por exemplo, denunciar esse tipo de situação. Mas é bom a gente lembrar que tem muita gente que precisa sair de casa, inclusive hoje uma das pessoas que eu conversei na estação Mercado, que estava entrando em um trem superlotado, era um profissional da área da saúde, muito necessário neste momento fazer esse deslocamento. Então, se esse profissional aí que é da área da saúde, por exemplo, precisa fazer e precisa trabalhar justamente para atender as pessoas com o vírus, ela também não pode estar exposta dessa maneira para prestar um melhor atendimento depois para os doentes. Tá certo. Obrigado, Lucas Abate. Quando nós conversamos sábado com o governador Eduardo Leite ao vivo, aqui num jornal que nós tivemos especial, ele disse que algumas determinações ainda precisavam, né, de algumas melhorias. Quem sabe essa questão do Transurb deve ser tratada e resolvida ainda hoje. Daqui a pouco nós vamos, gente, a gente vai até 13h. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Estamos atualizando você sobre toda a questão do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos daqui a pouco conversar com o nosso prefeito municipal de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, que está em recolhimento em casa. Ele esteve na semana passada, ou cerca de 10, 12 dias, num jantar com os presidentes da dupla Grenal, e ontem à noite foi confirmado que o presidente do Grêmio também está com coronavírus, então ele está em recolhimento. Nós vamos conversar com ele a respeito dos novos decretos que foram anunciados ontem à noite, inclusive determinando que idosos não circulem neste momento aqui por Porto Alegre. Nós vamos falar também sobre a cloroquina. Tanto tem se falado na cloroquina, é um medicamento que tem demonstrado, né, ao ser positivo no tratamento do coronavírus. Mas daqui a pouco a gente vai trazer mais informações. O governo federal se prepara com uns laboratórios para que sejam produzidos, mesmo ainda não haver comprovação, né, da eficiência deste remédio. Até porque tem muita gente que tem doenças, né, doenças crônicas e que precisam desta medicação. Já foi na farmácia e simplesmente não tem, porque teve muita gente que correu e foi buscar. Mas daqui a pouco a gente vai tratar mais sobre isso. Vamos para a redação? Vamos lá para a redação, porque olha só, apesar de todos os avisos da imprensa, pedido das autoridades, das redes sociais, as medidas que o poder público vem tomando, enfim, a polícia teve que acabar com uma festa de casamento. Inacreditável que, em meio a esta situação, o pessoal foi lá se divertir, com todo o respeito ao casal, mas é uma questão de saúde. Glau.
Que língua a gente está falando, André? Será que não é português? As pessoas não estão entendendo, né? Pois isso aconteceu em Canoas. Um casamento foi realizado, a prefeitura tenta descobrir onde aconteceu a cerimônia. A informação que se tem aqui foi em uma igreja e que tinha pelo menos 100 pessoas convidadas. 100 pessoas convidadas, eu repito, André, para ver a gravidade. No momento da ação, cerca de 50 dessas pessoas estavam em uma casa de festas no bairro Nossa Senhora das Graças. A proprietária do local foi levada para a delegacia por descumprir o decreto municipal que proíbe eventos públicos e privados de qualquer natureza até o fim da situação de emergência devido ao avanço do coronavírus. Ela prestou depoimento e foi notificada. Se descumprir o decreto novamente, a empresa pode ser fechada. E vale lembrar, mais uma vez, já citei há pouco aqui, Canoas está em situação de emergência por causa do coronavírus. O estado, né, do Rio Grande do Sul, né, está em calamidade pública. Nós tivemos aí, ontem foi o falecimento da colega jornalista, né, Mariana Calil, e o velório, por exemplo, limitado do meio-dia até as 3 horas da tarde. Tentamos ir, inclusive, lá na nossa família, mas respeitamos, inclusive, o que está determinado. Isso que você está falando aí, André. Exatamente, que é uma questão, né, de falecimento. Ela vinha com problemas de saúde já há bastante tempo. E assim, vejam só que ponto que chega. Se um velório, né, já tem esta determinação, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, ou é completamente... Hoje a desinformação, eu não acredito mais nisso. Não tem quem não saiba, né? Não tem quem não percebeu, Glauco, que a sua vida mudou. Que a sua vida mudou de uma hora para outra, né? Mesmo que vínhamos nos preparando, mas é uma mudança radical, sim, radical e necessária pela questão de saúde pública, né? Sabemos que é um vírus que se espalha muito rápido e os nossos sistemas de saúde não têm condições para a gente conseguir recolher, né, atender a todas essas pessoas na nossa rede municipal. Bom, e no caso do casamento, duvido que alguém não fosse entender, né? Não, que a pelo amor data de Deus, precisaria ser transferida. Exato. Que coisa! Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora, meio-dia em ponto. Deixa eu fazer um chamado aqui, porque nós vamos, nesse momento, conversar com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Ele está em casa nesse momento, está cumprindo um período de recolhimento, de quarentena também. Esteve num jantar dias atrás e nós vamos conversar com ele e vai explicar melhor para a gente, porque nós temos, prefeito, ainda muitas dúvidas e eu quero agradecer desde já a participação do senhor aqui com a gente. Olá, André, prazer. A minha alegria estar conversando com vocês e a minha tristeza por ser nesse momento. Pois é, o que aconteceu? Que o senhor, quando é que percebeu que deveria partir para esse recolhimento, hein, prefeito? Na verdade, sexta-feira à noite saiu a confirmação, o teste positivo do presidente Marcelo do Internacional. Como nós estivemos juntos no jantar prévio ao Grenal, a partir de sábado eu entrei em quarentena, no isolamento, até completar os 14 dias dessa data. Mas ontem também saiu, agora que o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan, testou positivamente para o coronavírus. Então, eu deveria ficar em isolamento até segunda-feira e se eu sentir os sintomas, eu farei o exame. Se eu não sentir, a partir de segunda-feira eu volto a trabalhar já da prefeitura, mas os trabalhos continuam aqui de casa. Certo. Bom, e a gente deseja que passe rapidamente esse período e que o senhor continue bem como o senhor está, porque o senhor é extremamente importante nesse momento com as suas decisões. Ontem à noite, por exemplo, nós tivemos aí mais um decreto determinando que idosos a partir de 60 anos fiquem recolhidos dentro de casa. Mas, prefeito, a gente ainda vê muita aglomeração por aí. As pessoas não respeitam. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Vai ter alguma nova determinação para que a gente termine com as aglomerações, prefeito? É importante a sociedade entender que não há poder público que consiga evitar, né, que 1,5 milhão de pessoas em alguma região da cidade, em algum horário, resolvam estar juntas. E é importante que cada um tenha essa consciência de que pode estar prejudicando a sua saúde e a saúde dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus vizinhos. Isso, se a gente realmente se dedicar a esse isolamento, talvez a gente consiga que ele persista por menos tempo, né? Porque a grande questão do isolamento, que é o mundo inteiro está fazendo, nós não estamos fazendo nada diferente, né?
que as pessoas se contaminem com a menor velocidade. A maioria dos porto-alegrenses vai ser contaminada pelo vírus. Mas se nós formos todos contaminados ao mesmo tempo, nós não vamos ter estrutura da saúde para atender a todos. Como a Itália não teve, como a Alemanha não teve, como os Estados Unidos não está tendo. Então não há estrutura suficiente se todos forem contaminados ao mesmo tempo. O que o senhor falou é importante, né? Que boa parte da população, pelos percentuais, não é só a questão de risco. Isso é comprovadamente que boa parte da população deve realmente ser contaminada, então, prefeito. Sim, uma boa parte não vai nem ter sintomas, não vai nem saber que foi contaminada pelo vírus. Uma outra parte vai precisar de alguma atenção, até talvez de algum atendimento hospitalar. Mas o que nos preocupa mesmo são os idosos, porque esse número ele é alarmante, né? Mas é importante que os idosos entendam o porquê das nossas ações. 85% dos óbitos na Itália e na China são de pessoas acima de 60 anos. Prefeito, se morreram 100 pessoas, 85 têm acima de 60 anos. Se morreram 1.000 pessoas, 850 têm acima de 60 anos. Então, a nossa preocupação prioritária é com os idosos, porque é quem vai ter realmente o maior número de óbitos e é quem vai levar o vírus para o hospital e é quem vai contaminar outras pessoas que estão no hospital e que não têm o vírus. Portanto, essas medidas de isolamento dos idosos, elas são principalmente para proteger os próprios idosos, que eles, se contaminados, têm uma chance de 15% de virem a falecer. E porque eles vão lotar as UTIs. E isso, evidentemente, afeta a saúde de outras pessoas. Prefeito, nós estamos recebendo nesse momento muitas mensagens de telespectadores. Queremos falar depois com o senhor também a respeito dos ônibus de Porto Alegre, ainda com lotações, muita gente na parada de ônibus, tem problema do Trensobre. Mas só para responder às mensagens, dezenas de mensagens que recebemos nesse momento, a questão econômica aqui do município de Porto Alegre, né? Aí nós temos a questão das empresas, a questão das empregadas domésticas, enfim, todos os setores são atingidos. Que palavra o senhor tem para essas pessoas que estão também, né, logicamente, preocupadas com a questão da economia, com o seu próprio sustento, né, prefeito? Olha, eu posso garantir que nós estamos muito preocupados e não tem minuto do nosso dia, e eu digo do nosso porque é do meu, de muitas pessoas da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, que estão buscando alternativas e a gente está, de alguma forma, olhando o mundo, aprendendo com o mundo e buscando especialistas, buscando referências. É uma crise mundial, uma crise de saúde e será uma crise econômica mundial. Não adianta a gente se iludir que o Brasil, o Rio Grande do Sul ou Porto Alegre irão estar imunes a essa crise econômica que já abala o mundo inteiro. Então, o que nós estamos fazendo é tentar agora, e nós fomos pioneiros nessas ações no Brasil, eu digo, tomamos essas medidas antes de efetivamente termos a contaminação comunitária, para que a gente possa superar isso de forma mais rápida. Mas é impossível, ou melhor, não vou dizer que é impossível, eu vou dizer que não se conhece nenhuma outra alternativa, nenhum outro país, nenhuma outra cidade, nenhum outro estado tomou alguma medida que não estivesse nesse corpo de medidas totais, o isolamento. Então, e esse isolamento pressupõe uma diminuição mais ou menos drástica da economia. O que nós estamos tentando é ter uma diminuição drástica nesse momento, para que a gente possa logo ali adiante, quem sabe, começar a liberar algumas atividades. E isso depende também do isolamento dos idosos, repito, sim, porque são eles que mais vão precisar das UTIs. Se eles precisarem todos ao mesmo tempo, nós não teremos as UTIs suficientes, como nenhum lugar do mundo está tendo,
para salvar todas as vidas. Então, o senhor diz que a partir do momento em que se cumprir esse período de isolamento, que ainda não se sabe ao certo quantos dias são, correto? Aí já se tem uma previsão de liberação de alguns setores para o trabalho, é isso? É o que o senhor pelo menos acaba de André, dizer. eu gostaria de ter essa resposta. E eu gostaria que alguém no mundo a tivesse para que eu pudesse repassar a vocês. Eu não tenho e não conheço ninguém que a tenha. Certo. Que pode ser de semanas até meses, correto? Correto. Nós temos o pico de demanda de atenção básica nos nossos postos de saúde e nos hospitais por problemas respiratórios todos os anos em maio e em julho. Agora nós temos uma demanda que vai aumentar isso, que é a demanda do coronavírus. Então, se essa demanda permanecer em alta em maio e em julho, já se vão aí 4 meses da nossa economia. Bom, por isso a importância da vacinação dos idosos, certo. Por isso a importância de ficar em casa. Uma última pergunta, então, prefeito. Mostramos há pouco a lotação, né, nos trens, nas estações e nos ônibus em Porto Alegre também. Aglomerações, né? Aglomerações em paradas de ônibus. Dentro dos ônibus, o senhor está acompanhando isso. Qual é a determinação sua a partir de agora? Olha, a gente teve em torno de 45% na quinta-feira passada de menos pessoas nos ônibus, 57% na sexta-feira e em torno de 60% a menos nesse sábado em relação ao sábado anterior. Então hoje, no final, amanhã de manhã, nós teremos a medição de como é que foi o movimento hoje. A gente imagina que deve estar em torno de 65% menos que nós tivemos na segunda-feira antes do coronavírus. Então, uma forma as pessoas se locomover para ir no médico, para ir comprar alimentos, né? Nós não temos nesse momento como cancelar todo o transporte coletivo, mas com a diminuição do movimento, nós vamos diminuir também o número de veículos à disposição da sociedade. Tá bem. Prefeito, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no SBT Rio Grande. Lembrando que o senhor está recolhido aí, pelo menos nos próximos dias, né, por causa de um jantar que o senhor teve com os presidentes da dupla Grenal e por questão de prevenção já está nesse recolhimento. Muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Continuamos juntos, todos juntos. É isso aí. Vamos passar por essa, né, prefeito? Se Deus quiser, certamente vamos passar por essa, o período que for necessário, mas vamos olhar para frente positivamente. Obrigado, prefeito Nelson Marquesan Júnior. Olha só, olhem só a criatividade e a importância que foi o nosso guri da Uruguaiana, né? Querido Jair Cobe. O guri da Uruguaiana saiu de casa por um bom motivo nesse final de semana. Não é mesmo, Glauco? Acompanhou a Defesa Civil e tocou o pessoal para casa. Pois é, bom humor para falar de uma coisa muito séria, a necessidade das pessoas ficarem recolhidas, principalmente os idosos. Essas imagens que a gente está vendo aí são do Parque Moinhos de Vento, um dos principais do estado. O humorista Jair Cobe, o guri de Uruguaiana, foi falar justamente sobre isso, foi dar o recado de megafone para que as pessoas ouvissem de forma alta e clara. O problema é que muita gente não entendeu o recado, André. E tá aí, ó, nos parques, algumas pessoas se exercitando e vale aquele recado. Se exercitar faz bem, mas não é o momento. Algumas pessoas querem caminhar, querem correr, que façam sozinhas, mas não é recomendado. E justamente porque muita gente não gosta de fazer atividade física sozinha, então vai acompanhado, o que é pior ainda. Mas o momento não é para atividade física, a não ser em casa. Faça em casa, improvise, faça que nem os jogadores da dupla, mas no parque não, André. O recado que o prefeito deu há pouquinho, eu acho que é bem esse. Nesse momento, vamos se manter em casa. É difícil, tá? Por 10 dias, né? No mínimo. Quem puder, melhor ainda. E aos poucos, então, a gente vai começar, né, a poder sair um pouco dentro de casa, que também é importante, né, Glauco? Claro. É cachorrinho, enfim, uma série de coisas. Então, nesse momento é importante que todo mundo fique dentro de casa. E nesse passeio aí do Jair Cobe, do guri de Uruguaiana, muita gente não entendeu e muita gente se fingiu que não entendeu também. Porque ele foi muito claro. É só a gente ouvir um pouquinho o que ele diz, a gente percebe que ele foi extremamente claro e objetivo. Vamos escutar. Vamos ver. Eu tô vendo um engenheiro, outro advogado, gente que tem curso superior, rapaz, e não estão se dando conta da pandemia que está acontecendo no mundo, louco. Ali é o casalzinho passeando no parque, mas ainda me mandando longe, tá vendo? Eu que tô errado, tu tá certo. A De Rosa ainda me mandou longe ali, ó.
Que barbaridade. Olha, eu achei que era mais fácil conscientizar as pessoas, viu, Che? Não, mas as pessoas ficam bravas com a gente ainda, mas que barbaridade. É errado, né, Che? Teve gente que xingou o guri de Uruguaiana. Como tem gente também que acha que nós estamos sendo muito chatos, André. Bom, tudo bem, eu não tenho problema nenhum em ser chamado de chato. O que eu quero... Eu sou mesmo. Eu sou também. Eu sou chato. O que eu quero é deixar claro, ó, se houver um problema maior, não foi com a minha participação. Aliás, pelo contrário, eu estou fazendo de tudo para as pessoas respeitarem o que está posto aí, né? Tá bem. Glauco, daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado. Agora, 12h13. Olha só, ser previdente é planejar o futuro. É pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Este é o propósito. Acolher com excelência as famílias enlutadas, tornando este momento de perda menos doloroso. E aí, pensando nisso, foram desenvolvidos os planos funerários Ser Previdente. Esse aqui, ó. Você e sua família seguros com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel, que tem ampla rede de atendimento próprio, soluções completas e muitas vantagens a partir de R$ 69,90. Associe-se e utilize já todos os nossos benefícios em vida, como sorteios mensais de R$ 15 mil pela Loteria Federal, assistência e desconto em farmácias Panvel, São João e outras também, além de seguro de acidentes pessoais, entre outros. A Sofia, que é assistente virtual do Ser Previdente, está te esperando para esclarecer as dúvidas lá no chat do site www.serprevidente.com.br. Ligue 51 4003 3135, associe-se já. Ser Previdente, um plano para toda a vida. Muito bem, olha só. 2 turistas de Gramado estão entre os 5 suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. A prefeitura da cidade não confirma, mas informações que circulam dão conta de que elas estão em confinamento dentro de um hotel. No hotel também há funcionários e um motorista de aplicativo que tiveram contato com estas turistas. Pelo menos uma delas já teria feito o exame e ainda espera a confirmação do teste. A cidade, que seria o destino de milhares de turistas na Páscoa, teve atrações canceladas por causa da pandemia. A cidade estima que vai deixar de arrecadar mais de R$100 milhões. Na tela, os detalhes. A decoração até está nas ruas, mas a Páscoa de 2020 na região das Hortênsias não será a mesma. Nas lojas de chocolates, atendentes esperaram pelos turistas que não vieram. A cada dia vai piorando a situação em função dos comentários, mas no começo da semana a gente já notou assim um movimento bem fraco. Calçadas sem tumultos, vagas para estacionar e espaços vazios ocuparam os lugares das filas. Não parece Gramado mais. Não parece aquilo que era antes, né? Nessa época, é uma época que tu caminhava aqui no centro com bastante movimento, bastante turista. E agora é poucos. Muitas lojas e restaurantes fecharam as portas, assim como atrações turísticas. Programamos toda a viagem com 6 meses de antecedência. Então a gente veio cheio de sonhos, né? O mini mundo, a cascata caracol, enfim. Só que chegando aqui a gente ficou um pouco frustrados mesmo, porque o mini mundo para o meu filho estava fechado e aí vai dando aquela frustraçãozinha. Os hotéis também sentiram os impactos do coronavírus. A grande maioria das reservas para as próximas semanas foram canceladas. E quem ainda está hospedado busca de todas as formas antecipar os voos de volta para casa. Estamos na expectativa de conseguir o nosso voo antecipado para poder retornar a Fortaleza. A partir deste sábado, todas as atividades na cidade estão suspensas por tempo indeterminado, restando apenas os serviços essenciais. Quem já está hospedado em hotéis poderá permanecer até o fim da reserva. Mas por aqui, uma coisa é certa: todos torcem para ver de volta a Gramado dos bons tempos. A gente sente pelo pessoal daqui, pelo povo daqui, que eu acredito que se preparou para nos receber, mas a cidade é linda e é encarar esse período e voltar mais vezes. Gente, esse momento ele vai passar. Eu sei que o pessoal que está nos acompanhando em casa, famílias nos acompanham, eu fico muito feliz, agora 12h17, nós estamos sendo uma companhia um para o outro, tenho certeza disso, muita gente nos acompanhando. Agora, assim, esse momento ele vai passar. Ele vai passar, por mais difícil, pode demorar um pouco, mas ele é passageiro. Por isso que é muito importante nesse momento a gente ter essa consciência, né, da necessidade de ficar em casa para achatar essa tal da curva, que é tão importante isso, né? Diminuir o número de contágio. É um vírus que se espalha de maneira muito rápida. E nesses casos que a gente observou aí de Gramado,
não se tinha um sintoma. Esse é o problema. O vírus, depois que ele entra no organismo, até passar os, né, são cerca aí de 4, 5 dias, uma média, né, às vezes mais, às vezes menos, para se manifestar no corpo das pessoas, enquanto as pessoas já estão transmitindo. Então, ele é de uma velocidade muito grande e a gente tem que ser mais rápido do que ele. Bom, com relação a algumas coisas que eu anotei no final de semana que eu gostaria de conversar e falar para vocês. Muita gente perguntando por que os restaurantes estão abertos se os mercados estão abertos. Porque tem dono de restaurante que caiu muito e eles estão muito preocupados porque se vai uma pessoa para o restaurante, é um problema bastante sério para eles porque pode, né, provocar essa transmissão. Ou seja, esse é um dos assuntos que a gente deve tratar também nos próximos dias. Outra coisa que eu acho muito perigosa, fiquei sabendo de lojas de roupa que estão disponibilizando um telefone para que as lojas mandam para as pessoas experimentarem em casa as roupas. Para experimentar e depois devolvem, compra a que tiver vontade. Não é momento para isso, o vírus ele fica no tecido, ele pode ficar até 8 dias. Então não é a hora disso, eu sei que o momento é de crise, que as pessoas precisam, mas é hora da gente dar uma parada, senão essa crise vai se prolongar cada vez mais. Outra coisa, para ter bastante cuidado, os motoboys, os caminhoneiros que estão aí transportando mercadorias para cima e para baixo, né? A gente já sabe de casos, muitos deles, que não tinham até nem onde comer. É uma situação bastante difícil, talvez até por esse motivo os postos, né, ficaram abertos, era para ter fechado no domingo, mas os postos de combustíveis estão abertos. Eu passei pelo pedágio dias atrás e fiquei pensando, porque a moeda, o dinheiro, ele também é um condutor do vírus. Então, será que não é o momento também dos pedágios, né, abrirem as cancelas para que as pessoas não parem e tenham o contato, né? Então, são questões que elas devem ser e vão ser tratadas daqui para frente. Muito bem, 12:19 agora. Vamos falar de esporte um pouco? Muito bem, Glauco Pazza. O esporte aí, ontem à noite confirmado, o presidente do Grêmio, né, Romildo Bolzan, que está com o coronavírus também. Começamos mandando aquele abraço, André. Aquele abraço. Biscoito Zezé. Abraço carinho... virtual, né? Só Isso. Assim, ó. Biscoito Zezé, carinho que vem de família e Kia Sun Motors. Buzinar não tem problema. Dá para buzinar. Ó. Tem problema, higienizar a direção ali, tá tudo certo, tá? Pois é, coronavírus atrapalhando ainda mais a vida da dupla Grenal, que já está com as suas atividades interrompidas, né? O presidente do Internacional já tinha sido detectado com um teste positivo e agora, então, o presidente do Grêmio também teve constatação. A gente mostrou já essa imagem aí no dia da janta dos presidentes, da confraternização da dupla Grenal antes do Grenal da Libertadores. Isso foi no dia 11 de março. Várias pessoas que estavam naquele ambiente tiveram um exame positivo. 3 diretores do Grêmio já tinham constatado que estavam com o vírus e agora o último foi o presidente Romildo Bolzan. Lembrando que o presidente do Inter está em casa, está isolado, passa bem e agora o presidente Romildo também está na sua residência, isolado e, segundo informações, passa bem. Ninguém dos times, pelo menos dos jogadores, teve detectado exame positivo, André. Ou seja, há 11 dias, né? Exatamente esse jantar, não foi? Que é nesse jantar que estava o prefeito Nelson Marquesan. Isso, exatamente. Outras pessoas fizeram quarentena por conta própria. O próprio presidente da Federação Gaúcha de Futebol está de quarentena, está isolado para justamente não correr o risco de passar para as outras pessoas, embora seja assintomático. Assim como os jornalistas também devem se cuidar, né? Nós temos o colega, o Jeremias Werneck, que também está em casa, esperando essa situação se resolver. Não tem sintomas também, mas é uma questão de prevenção, André. Exatamente. Bom, para quem está chegando agora, 12:21, estamos falando sobre os reflexos do coronavírus no futebol. O presidente do Grêmio é positivo. Ali a gente vê essa imagem, a gente usou já ontem e vem mostrando, porque até então, 11 de março, né, não se falava nisso, muito menos uma possibilidade de cancelamento do Grenal. Não adianta a gente querer voltar atrás, mas é importante se discutir, sim. Lá na Itália, Glauco, tu vai me ajudar quais foram os jogos, mas a grande suspeita lá na Itália é de que o vírus tenha sido disseminado por uma partida, né? Numa partida, que é um time que veio lá do norte, onde é o principal problema lá do norte da Itália, o Atalanta e o Valência. O Atalanta Mas de Bérgamo, é só um exemplo, né, André? Porque nós tivemos também cruzeiros,
né? Sim, exato. Que as pessoas contaminaram uma, contaminou a outra, justamente Exatamente. pela proximidade. Não é só a questão do futebol. Não, o mas problema do jogo é que são milhares de pessoas. Exatamente. E milhares e assim, o pessoal junto, abraçado, comemorando. Eu não estou aqui nem entrando na discussão se deveria ou não deveria. Teve o período do carnaval, né? Teve o carnaval ali por 19 de fevereiro, foi o período do carnaval, também foi um momento de disseminação muito grande. Não estou aqui, eu acho que é importante agora a gente analisar o cenário, não criticando se deveria ou não deveria ter feito, né? Mas eu acho que é importante isso, a gente olhar, analisar o cenário, até para as pessoas saberem o que estavam fazendo e onde estavam nesse período, né, Glauco? Os jogadores foram examinados clinicamente, até para darem aquela palavra deles se estavam sentindo alguma coisa na última sexta-feira. E todos da dupla tomaram vacina para gripe. Ah, isso é eficiente para o coronavírus? Não, mas ajuda a aumentar a imunidade para outras doenças, né? Para outras coisas que são oportunistas. Tá? E o Internacional reconheceu o trabalho de todos os profissionais da saúde. Foi ontem, domingo, né, Glauco? Isso mesmo. O Beira-Rio ficou verde. O Beira-Rio já ficou de várias cores. Azul até, inclusive já ficou azul, mas agora a hora foi de ficar verde. A cor da saúde, em homenagem aos profissionais de saúde que são incansáveis, André, que estão na linha de frente, que estão trabalhando nesta crise gerada pelo coronavírus. Aí o Beira-Rio ontem ficou assim, verde como forma de homenagear esses profissionais que, como eu disse, estão trabalhando dia e noite, às vezes sem fim de semana, para tentar amenizar os reflexos do novo Covid, do novo vírus que está por aí, né? É isso aí, uma justa homenagem. Obrigado, até daqui a pouco, Glauco, meio-dia e 24 minutos, e a gente vai mostrar ainda hoje, vai falar sobre a cloroquina. Afinal de contas, até que ponto que esse remédio, ele de fato, ele é eficaz no tratamento do novo coronavírus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e vai falar também sobre a solidariedade de policiais do Vale dos Sinos que ajudaram vovôs e vovós que estavam com medo de sair de casa e eles fizeram muito bem o papel deles como policiais e a gente vai mostrar essa história daqui a pouquinho. É um rápido intervalo, é muito rápido e eu já volto. Muito bem, já estamos de volta, meio-dia e 29 minutos. Olha só, um hospital de campanha com 500 leitos começou a ser construído hoje em Canoas, aqui na região metropolitana. É mais uma medida para ampliar a oferta de serviços de saúde e enfrentar a pandemia do coronavírus. Na tela. Este prédio, onde circulam cerca de 3.000 estudantes dos cursos da saúde da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, vai se transformar em hospital de campanha. Aqui serão atendidos pacientes de coronavírus enviados pelo Hospital Universitário de Canoas, que apresentem sintomas menos graves. Os hospitais de campanha são hospitais que são destinados a baixa complexidade ou como hospitais de retaguarda. Vai atender aqueles pacientes que podem ficar internados e não necessitam de todas as condições de alta complexidade do hospital, quais sejam a UTI, todas as outras áreas do hospital. Esta sala de aula é uma das que vai ser adaptada para se transformar em um quarto de hospital. Neste espaço, cabem entre 13 e 15 leitos. A limpeza e adaptação das salas deve terminar ainda nesta semana. A universidade também está convidando cerca de 200 alunos de medicina e outros cursos de saúde a continuarem com os seus estágios nos hospitais e pronto atendimento durante este período. A universidade, ela existe para servir a comunidade. Então, essa parceria que a instituição está fazendo com os órgãos públicos, ela vem ao encontro de todo um elemento de aprendizagem que envolve muito mais do que habilidades e conhecimentos, mas fundamentalmente de valores, de princípios, né, de amor ao próximo, de solidariedade, de postura ética e cidadã. A Universidade em Canoas é um dos locais requisitados pelo poder público para servir de retaguarda aos atendimentos durante a pandemia. Qualquer bem público ou privado pode ser requisitado em decretos de estado de calamidade pública. Outro lugar na mesma situação é o albergue Felipe Dil, mantido pela Irmandade Nossa Senhora dos Navegantes, em Porto Alegre. Aqui serão abrigadas 250 pessoas em situação de rua. A população de situação de rua é de alta complexidade e extremamente vulnerável a qualquer tipo de enfermidade. Não só o coronavírus, mas tem surto de sarampo, tuberculose entre eles, a maioria soro positivo, diabéticos, enfim, uma série de enfermidades.
Então, eles estão numa situação realmente de muita vulnerabilidade. Nós vamos para os nossos lares, vamos ficar nas nossas casas, eles não têm casas para ficar. O acolhimento vai oferecer cuidados de higiene, alimentação e estadia a partir das 7 horas da noite. A Prefeitura estima que 3.000 pessoas estão em situação de rua na capital. Bom, e atenção, a informação que nos chega nesse momento é uma circular da Secretaria de Estado da Educação, né? direcionada para diretores de departamento da Secretaria de Educação, coordenadores regionais de educação e diretores de escolas da rede estadual de ensino. Fica suspenso entre os dias 23 até o dia 3 de abril o expediente presencial no âmbito da Secretaria da Educação, coordenadorias regionais de educação e escolas da rede estadual. Porque o que estava acontecendo? O corpo diretivo, né, diretores, vice-diretores, necessitavam ir nas escolas e agora, portanto, está suspenso. Escolas totalmente fechadas até o dia 3 de abril, conforme circular que nós recebemos nesse momento da Secretaria de Educação. Bom, ontem foi publicada no Diário Oficial a medida provisória que autoriza a suspensão de contratos de trabalho por até 120 dias, ou seja, 4 meses. Este documento, assinado ontem à noite pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e permite o empregador deixar de pagar o salário enquanto que o empregado estiver em casa. Neste período, a empresa vai ser obrigada a manter os benefícios como o plano de saúde, por exemplo. Pelo texto, a negociação individual ficará acima de acordos coletivos. A colega Camila Faraco, ela vai esclarecer, afinal de contas, essas novas normas. Ela vai conversar nesse momento com um advogado trabalhista. Oi, Camila, explica pra gente, então. As pessoas estão muito preocupadas com o seu trabalho, né? Tem aquelas que estão com o seu dinheiro, enfim, depositados, mas tem pessoas que, enfim, é um momento muito difícil que a gente vive. Vamos tentar esclarecer um pouquinho para as pessoas, então, o que é essa nova medida. E é um momento de muitas incertezas, né, André? Muito boa tarde para ti, boa tarde para quem nos acompanha. A gente está aqui com o advogado trabalhista Arthur Silveira para esclarecer os pontos desta medida provisória decretada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos aqui numa distância mais segura, justamente pela questão da pandemia do coronavírus. Bom, doutor, o que vai impactar diretamente na vida do trabalhador? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos escutam em casa. Veja que esta medida provisória, ela tem como espírito principal a preservação dos empregos e da renda da nossa população. Contudo, evidentemente que por inúmeras determinações previstas nessa MP, nós teremos que enfrentar aí algumas discussões sobre a sua constitucionalidade, especialmente no que toca quanto à possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho pelo período de até 4 meses. Então, nesse período, o que o trabalhador recebe ou não recebe nenhum salário, nenhuma ajuda? Como é que é? Perfeito. Pela disposição da medida provisória, neste período, o trabalhador não receberá salários, né, por força da suspensão do contrato de trabalho. As regras anteriormente em vigor, elas previam o pagamento de uma bolsa qualificação para o trabalhador. Neste período, o objetivo é que ele faça um curso de requalificação, né, e que possa, então, ficar de forma remota, se atualizando para retornar após este período passageiro. Que benefícios ele segue recebendo nesse período? Benefícios como plano de saúde, verbas não salariais que não possuem caráter salarial, estas verbas serão mantidas e poderão ser mantidas. É possível também o pagamento de uma espécie de indenização por parte do empregador. Contudo, esta indenização ela não será na proporção do salário, provavelmente não será na proporção do salário, não há uma limitação ou um valor mínimo e também não possui caráter salarial. Não valem mais, então, os acordos coletivos, agora é um acordo individual com cada trabalhador, é isso? Não é que os acordos coletivos não tenham mais vigência, eles possuem vigência, obviamente, naquilo que não venham a se contradizer com relação a esta nova medida provisória.
uma das medidas muito relevantes previstas nessa MP do governo é justamente relativizar essas regras trabalhistas e, consequentemente, dispensar acordos coletivos de trabalho para entabular uma possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, como está prevista na MP. O André tem uma pergunta, doutor, vamos ouvir. Camila, não, é com relação assim, tem muitas empresas que estrategicamente estão colocando os funcionários em férias e fazendo o parcelamento deste pagamento, até uma previsão entre 2 e 3 meses. É uma saída que algumas empresas, de maneira até inteligente, em meio a esse caos, porque como é que as pessoas vão ficar 4 meses sem receber, 3, 4 meses? Né? Isso é uma possibilidade, mas enfim, ficar sem salário não dá. Então a minha pergunta é essa, quem sabe, até como sugestão, muitos empresários nesse momento não sabem muito bem o que fazer. Então, quem sabe esta ideia de colocar em férias e parcelar esse pagamento das férias pode ajudar a beneficiar o trabalhador. O André pergunta, doutor, se os empresários poderiam parcelar o pagamento das férias, colocar os funcionários em férias para tentar minimizar aí os estragos. A concessão de férias individuais ou coletivas é uma das possibilidades prevista nesta medida provisória do governo. O pagamento poderá ocorrer até um terço de férias poderá ocorrer até o pagamento do 13º. Então é mais uma medida que vem a flexibilizar, visando a manutenção dos postos de emprego e que nós não tenhamos aí desempregos em massa. Doutor, por ser uma medida provisória, já está valendo, precisa do aval do Congresso? E outra, é capaz de ser ainda esse caso judicializado? A gente espera outros desdobramentos? Excelente questionamento. Esta medida provisória já está valendo desde a sua publicação, que ocorreu ontem numa edição especial do Diário Oficial da União. A judicialização, ao que tudo indica, de questões controvertidas, especialmente quanto à constitucionalidade ou não desta possibilidade de dispensar o pagamento do salário durante a suspensão do contrato de trabalho para requalificação. Então, se avizinham aí algumas discussões, até talvez o governo venha a suspender parte da MP ou reavaliá-la num curto prazo. Tá certo. André, ainda há muitas incertezas, muita gente vai buscar, né, saber, ter conhecimento, tanto o empregador quanto o empregado. É contigo no estúdio. Tá certo. E a gente vai continuar acompanhando, porque ainda, como dissemos, o comércio fechando as portas, né? A gente tem hoje praticamente aberto os supermercados, as farmácias, né? Alguns serviços aí, poucos serviços. Então é um momento de incerteza, sim, mas a gente pouco a pouco vai ficar esclarecendo. Por falar em emprego, o governador Eduardo Leite publicou assim, Secretaria Estadual de Saúde abre inscrições para contratação emergencial. Editais contemplam vagas para biólogos, farmacêuticos, enfermeiros e médicos. Portanto, quem está aí à disposição e pode, quem sabe, conseguir uma vaga de trabalho. Então, para biólogos, farmacêuticos, enfermeiros e médicos, Secretaria Estadual de Saúde abrindo inscrições. Aí entre no site da Secretaria para obter mais detalhes. É um momento de enfrentamento, sim, mas a gente vai passar por isso. Agora a gente olha para São Leopoldo, no Vale dos Sinos, por quê? Porque já terminou a vacina da gripe em São Leopoldo. Quer dizer, eu achei que eu ia anunciar que estavam começando. Não, já terminou, que isso? Por que já terminaram as vacinas por aí, hein, Lucas? Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Pois é, André, a gente veio até aqui, a gente fez esse deslocamento para mostrar um dos 8 pontos de vacinação contra a gripe aqui, que foi uma estratégia usada pela Prefeitura de São Leopoldo e também de outras prefeituras da região metropolitana para tirar os idosos, o grupo de risco, das áreas onde podem ter pessoas infectadas com o coronavírus. Só que a gente chegou por aqui e, assim como a população também, acabamos encontrando as portas do ginásio onde está feita a vacinação fechadas. Aqui o Augusto pediu para o Augusto mostrar, esse local aqui estava aberto durante a manhã, a população chegava por aqui e recebia as doses ali dentro. Mas a informação que a gente tem agora da Prefeitura é que essas doses acabaram. Foram 10 mil doses que foram distribuídas
desde a sexta-feira até hoje, em 8 pontos aqui de São Leopoldo, e essas doses acabaram. Eu fiz o seguinte questionamento para a Prefeitura, se havia alguma previsão de reposição, mas por enquanto ainda não se sabe. Enquanto isso, André, muita gente aqui, ó, tem pelo menos umas 15 pessoas que estão por aqui do lado de fora do ginásio, pessoas que chegaram desavisadas e acabaram encontrando o local fechado e não conseguiram fazer a sua vacinação. O que é uma pena e lamentável, né? Essas pessoas, tinha que ter alguém agora orientando essas pessoas aí, pelo visto não tem ninguém. Muitas delas, eu acho que São Leopoldo e Esteio, eu sei que é um município, e parece que São Leopoldo também eles vão agendando, eles vão em casa fazer a vacinação, o que evitaria essas pessoas, essas senhoras, por exemplo, que a gente viu, de saírem e se deslocarem pela cidade, que não é aconselhado, né? Aliás, Porto Alegre está proibido, acima de 60 anos, que circule pelas ruas. Então, a gente já vai avisando o pessoal de São Leopoldo, que está ligado aqui com a gente, né, que obtém informações, Prefeitura, Secretaria de Saúde de São Leopoldo, né, utilizem os meios de comunicação para isso, para a gente informar quais locais que as pessoas devem se dirigir. O pessoal não se deslocar, chegar e está tudo fechado, né, o Lucas? Não tem ninguém aí da Secretaria nem da Prefeitura orientando. Não. A gente até chegou por aqui, encontramos a porta fechada e até algumas pessoas, alguns pacientes, usuários, idosos que estão por aqui, vieram pedir uma orientação para a gente também não tinha uma resposta nesse momento. E uma reclamação muito recorrente de algumas pessoas, André, é de que tentaram contato por telefone antes para saber como é que estava a situação e não conseguiram. Então, acabaram chegando até aqui e encontraram a porta fechada. E não adianta também ir nos outros 7 pontos de distribuição, porque a dose acabou em todo o município. São Leopoldo é um dos municípios que tem a vacina sendo em pontos isolados, diferentes dos postos de saúde. Já outras cidades, por exemplo, Canoas e Esteio, equipes estão passando nas ruas para fazer a vacinação diretamente em casa. Então, aqui em São Leopoldo, era alternativa para a população e, infelizmente, por enquanto, a gente não tem uma previsão de quando a vacinação irá retornar ao normal em São Leopoldo. Bom, as nossas equipes estão atentas, a gente vai acompanhar, o pessoal fica ligado, tem o segunda edição também às 19h20 e com o Marcelo Chemali, e nós vamos ficar em cima para dar uma resposta o quanto antes. Se alguém da Prefeitura, né, puder nos responder imediatamente, liga para o nosso telefone aqui, a gente vai passar o número, né, o Danilo pediu para o nosso diretor, qual o número que a gente pode botar aí para o pessoal da Prefeitura de São Leopoldo ligar diretamente e tentar esclarecer. 3230 5226, tá? Vou repetir o número, 3230 5226. Liga para esse número, gente. 3230 5226. 3230 5226. Tá aí o telefone, Prefeitura de São Leopoldo. Usem este número para a gente poder, né, dar uma resposta para a população imediata. Mais alguma informação daí? E André? Sim, uma informação importante, né, que vale lembrar que a vacinação contra a gripe não previne a Covid-19, o coronavírus. Mas ela é importante por 2 lados. O primeiro, para prevenir justamente a gripe e até para facilitar o diagnóstico. Se a pessoa vacinada apresenta sintomas, fica mais fácil o diagnóstico ou não da Covid-19. E o segundo motivo é porque a gente vai viver e tem essa expectativa de, nos próximos meses, um colapso no sistema de saúde. Então, quanto mais as pessoas se vacinarem agora, menos pessoas com gripe vão precisar de atendimento lá na frente em um sistema já bastante prejudicado. É verdade. Obrigado, Lucas Abate. Pois é, essa questão do medicamento, né? A gente não tem um remédio ainda contra o novo coronavírus, né? Há alguns testes que estão sendo feitos, mas ainda não temos. Inclusive, a cloroquina, né, está sendo testada, portanto, para o Covid-19, sendo testada aqui no Brasil. Desde a semana passada, o remédio passou a ser controlado e só pode ser vendido com receita em função da grande procura. E agora, no final de semana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os laboratórios do Exército vão aumentar a produção da cloroquina. Eu vou conversar com o Glauco porque o governo se adianta, mas ainda sem saber se de fato ela é eficaz. E eu recebo aqui da nossa colega Luciane Coleman, né, uma reportagem da Nigéria registrando intoxicação por causa da cloroquina, que foi testada e usada contra a doença Covid-19. Então, assim, há muito estudo a ser feito ainda, Glauco. Muitas dúvidas ainda sobre realmente o custo-benefício, né? Quer dizer, pode prejudicar ainda mais? Bom,
O fato é que o presidente falou isso em vídeo publicado nas redes sociais no último sábado. Ele disse que vai aumentar a produção através desses laboratórios e, segundo o presidente, o Hospital Albert Einstein informou que iniciou o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia do medicamento no combate ao coronavírus. O remédio, é bom lembrar, é usado contra malária, lúpus e artrite e gerou uma corrida às farmácias. Inclusive, quem precisa desse medicamento para essas doenças que eu citei, não encontrou. Causou um problema adicional aí para esses pacientes. Nos últimos dias foi divulgado um estudo realizado na França em que uma combinação de substâncias diminuiu a contagem viral e no número pequeno de pacientes, quer dizer, é uma amostra ainda muito pequena em relação ao universo que tem que ser estudado. E o presidente dos Estados Unidos, André, o Donald Trump, ele também estuda a utilização dos medicamentos no tratamento do novo coronavírus. Ele pediu para que sejam intensificadas essas investigações. Lembrando que pelo menos 20 estudos estão sendo realizados no mundo inteiro para testar esse medicamento, André. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Agora, muita gente que precisa do medicamento, infelizmente, não encontra. E esses são pessoas que têm que tomar com regularidade. Então, não vamos se precipar. Vamos acompanhar, ver o que vai ser feito daqui para frente. E ainda essa reportagem aí da Nigéria, dizendo que há intoxicações, casos ocorreram após Trump chamar o remédio como cura para a Covid-19. Não, ainda não temos o remédio para cura. Portanto, a gente tem que se cuidar cada vez mais, tá certo? Vamos, essa semana, né, Glauco, a gente vai falar muito sobre a cloroquina. A gente está acompanhando, as nossas equipes estão aí acompanhando detalhadamente, porque isso é um assunto de interesse mundial, né? De interesse mundial. E, portanto, a gente vai seguir aí durante toda a semana mostrando e explicando em detalhes a respeito desses e outros assuntos. A gente vai até 1h com muita informação para vocês. Agora, deixa eu mostrar uma história de solidariedade no meio a tanta apreensão. A Polícia Rodoviária Federal ajudou um casal de idosos que estava com medo do contágio do coronavírus. Olhem só o que aconteceu. O telefone da Polícia Rodoviária Federal não para. Não, até o momento não temos interrupção de nenhuma rodovia. O trânsito está fluindo normalmente. Mas na última sexta-feira, os agentes de São Leopoldo receberam uma ligação diferente. Um casal de idosos, isolado e com medo da contaminação pelo coronavírus, pediu ajuda para comprar alimentos. Então, logo tivemos conhecimento da demanda, entrei em contato com a senhora Helena e me relatou todo o problema que estava vivendo, toda a dificuldade que estava tendo, principalmente por causa do isolamento, estava em casa, tinha uma grande desinformação, estava com medo e insegura além da falta de alimentos. Precisava de verdura, fruta, essas coisas, e não era para a gente sair para fora. E a gente também tem que se cuidar, né? Porque nós já temos idade, né? Ela se preocupou comigo e eu com ela, né? Marcos acionou o colega Hugo para fazer as compras. No dia seguinte, os dois levaram as encomendas ao condomínio dos idosos, que fica bem perto do posto da PRF. Ao chegarem lá, encontraram Helena, de 75 anos, e Adroaldo, de 77. A boa ação foi gravada pelos policiais. O reencontro foi sem abraço ou contato físico por uma questão de precaução, mas ficou o sentimento de gratidão. Tem pessoas boas ainda que dão uma mão para a gente na hora que a gente precisa, né? Apesar de não ser um dever da PRF, a ação dos agentes serve de inspiração para outras pessoas. A gente sabe que a Polícia Rodoviária tem várias demandas relativas ao trânsito e à criminalidade na estrada, mas a gente não podia deixar essa senhora que pediu ajuda para a Polícia Rodoviária abandonada na sua demanda de conseguir o básico, era o alimento. Então a nossa intenção foi que as pessoas olhem para os seus vizinhos, olhem em sua volta e vejam quem precisa de ajuda. Isso aí, disse tudo. E muita gente precisa, né? Muita gente precisa. Não precisa todo mundo. Tem gente que faz assim, ó. Sabe o que acontece em muitos mercadinhos? O pessoal vai comprar pão de manhã, depois vai pegar o pão fresquinho de tarde. Não, gente, já compra o pão, se possível, para a semana inteira, né? Então, escolham, né, nos condomínios, em casa, em família, uma pessoa que faça esse trabalho para evitar que as pessoas saiam de casa. Simples assim. Agora, 12h50, faltando 10 para 1 da tarde. A partir de hoje, a Estael Cias, ela vai estar com a gente por chamada de vídeo, porque
como todos sabem, nós estamos já falando isso desde a semana passada. Nós, dentro do SBT, estamos cumprindo regras rigorosíssimas para que todos estejam aqui com saúde e poder fazer essa companhia diária com vocês. Mas a gente não pode deixar de dar informação. Ela vai continuar participando com a gente por chamadas de vídeo. Bem-vinda, primeira vez que a gente conversa assim por vídeo, né, Estael Cias? E é importante a gente falar sobre a questão do tempo neste período, né, do calor que a gente tem aí nos próximos dias e principalmente a falta de chuva e falta d'água no Vale dos Sinos, municípios com racionamento. Não tinha água ontem de tardezinha em muitas cidades do Vale, Estael. Pois é, André. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A preocupação continua em relação à estiagem. Claro que todas as atenções estão voltadas aí para a questão do coronavírus, da Covid-19, mas a estiagem é um problema que já está atuando no Rio Grande do Sul há meses. Nesta semana, a perspectiva de manutenção deste quadro. A semana toda de tempo seco, muita variação térmica, afinal já é outono no Rio Grande do Sul e devemos ter aí dias ensolarados, a umidade relativa do ar reduzida, então muita atenção a quem mora no centro e oeste do estado, a falta de chuva associada aí ao tempo seco e a temperatura que vai oscilar muito, pode trazer para aquelas pessoas que já têm problema respiratório uma situação de maior sensibilidade. Isso é importante neste momento, então que tentem, na medida do possível, se hidratar bastante, se cuidar na medida do possível, diante dessa condição que também traz preocupação na questão da saúde das pessoas. Em relação à estiagem, realmente o quadro é preocupante. Nesta semana não chove em praticamente todas as regiões, a não ser na Costa Doce, parte litorânea pode ter algum período de nuvens, de garoa, mas não é chuva que reverte ou ameniza a estiagem. E a temperatura típica dessa época, vai e vem de temperatura, de manhã fresquinho, às tardes com aquecimento e vai voltar a fazer calor mais forte a partir da quarta-feira. Alguma chance de chuva entre os dias 28 e 29 de março, mas a chuva que a Metsul espera mais abrangente, mais generalizada, somente para o mês de abril. Viu, André? Abril só, então tem mais uns dias aqui. Ô, Estéia, hoje não é o dia do meteorologista? É o Dia Meteorológico Mundial, é o dia que a Organização Meteorológica Mundial comemora a sua instituição e cada ano tem um tema. O tema desse ano é o clima e a água, a relação que tem a água, o ciclo hidrológico com o clima, mas principalmente o lema cada gota conta, das contas cada gota conta, falando da importância de se medir dados de precipitação de chuva para poder melhor prever estiagens, secas, inundações e ter sistemas de alertas mais eficientes e políticas públicas mais eficientes, tendo a medição da chuva em todo o planeta, não só aqui no Brasil, mas de uma forma geral. Hoje se alerta e se traz uma reflexão da importância de termos sistemas de medição de precipitação de chuva para melhor prever aí essas situações de estiagem, de inundações que no Rio Grande do Sul são muito comuns e neste momento a gente vê um quadro de estiagem. Então certo. É para a gente refletir da importância desses dados. Obrigado, Estael Cias, por ter participado com a gente. A gente vê imagens ao vivo. Tem uns quero-queros por ali em Passo de Torres, Passo de Torres já é Santa Catarina, né? Do ladinho de Torres, passando Mampituba, e tem que tirar esses quero-quero daí. Não pode quero-quero na beira da praia. Tem que tirar o quero-quero, tem que voar daí. Né? Tá proibido, né? Tá proibida a ida, né, de circulação na beira da praia. Imagens ao vivo lá de Passo de Torres, já é início aí de Santa Catarina. Agora, 12h e 54 minutos. Atenção para esse recado. Imecap Hair, o líder de mercado contra a queda de cabelos, apresenta o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção da queratina, que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. Veja o recado da Sofia Abraão. Depois que eu comecei a usar o novo Imecap Hair Max, os meus cabelos ficaram o máximo. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força. E se você prefere tratar a queda de cabelo com shampoo e loção, você precisa de Imecap Hair Queda Intensa. Você encontra a linha Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado. Exija Imecap Hair.
Muito bem, a Prefeitura de São Leopoldo já tem uma resposta sobre a vacinação, ou melhor, a falta de vacina para idosos, né, Glauco? Exatamente, André. A Prefeitura informou que já pediu remanejamento de doses junto ao governo do estado, só não tem condições de dizer exatamente quando vai ter novamente doses neste local específico que a gente mostrou há pouco, né? Ginásio municipal. Que é o ginásio municipal. Mas aquelas pessoas que precisarem podem procurar outros locais no município que têm doses disponíveis para vacinação. O local, o ginásio municipal, é que está atravessando esse problema, que deve ser normalizado, a gente não sabe exatamente quando, mas os outros locais têm doses disponíveis. Portanto, nos outros locais, em São Leopoldo, a gente não tem aqui a mão, mas, como eu disse, durante a semana a gente vai detalhar os locais onde que as pessoas devem procurar atendimento. Certamente no posto de saúde, que é ali pertinho do ginásio municipal, eles estão fazendo a vacinação. Então, terminou ali no ginásio, mas tem outros pontos na cidade e certamente ali no posto de saúde, fica na Bento Gonçalves, esquina com Oswaldo Aranha, o posto de saúde municipal ali também deve estar certamente atendendo e fazendo a vacinação. Obrigado, Glauco Paza, pelas informações. 12h56 agora, 12h56, nós temos uma reportagem agora, uma reportagem sobre os moradores de rua, né? Uma preocupação muito grande que nós temos. A Prefeitura de Caxias começou a transferir cerca de 800 moradores para um abrigo instalado no Parque de Eventos da Festa da Uva, uma medida para diminuir os impactos do coronavírus. Vejam só. Caxias do Sul tem cerca de 750 pessoas vivendo em situação de rua. Esse grupo preocupa as autoridades por estar mais exposto ao coronavírus. Para diminuir os impactos da doença, a Prefeitura montou um abrigo provisório no pavilhão 2 do Parque de Eventos da Festa da Uva. A capacidade inicial do abrigo é para cerca de 100 pessoas, mas esse número poderá ser ampliado. A montagem seguiu todas as recomendações da Secretaria da Saúde para facilitar a circulação do ar e evitar aglomerações. A mudança inicia na tarde desta segunda-feira, mas só virá para cá quem quiser. Ao entrar no abrigo, a pessoa passará por um cadastro e revista da Guarda Municipal. Receberá um kit de higiene e será encaminhada para um banho. As roupas serão trocadas por peças limpas e cada um terá direito a uma das 4 camas instaladas nos bretes. A alimentação será fornecida com itens descartáveis e será feita em pequenos grupos. Além disso, tem lazeres, jogos que estamos já organizando, vão ter um telão com televisão para ter informações, toda uma logística que se fez. Mas eles vão se sentir, sim, confortavelmente, bem e como se estivessem numa nossa residência. O que a gente pede, claro, que entra, não vão sair, porque nós estamos preservando a sua vida e a vida dos demais. Também será oferecido espaço para abrigar as carrocinhas e os animais que vivem com esses moradores. Uma enfermaria foi montada com o auxílio do Exército. O abrigo vai funcionar por tempo indeterminado e, por isso, ainda são necessárias doações de produtos de higiene, como sabonete, shampoo, papel higiênico e pasta de dente. Os interessados podem entrar em contato com a Defesa Civil para agendar a retirada na casa do doador. E o telefone para doações, código de área 54 98404 0778. Está aí, código 54 98404 0778. Vamos para os nossos abraços. A gente está dizendo para o pessoal de casa, a gente vive esse momento, mas é um momento também da gente matar a saudade e externar, né, mensagens. Vamos ver quem é que mandou aqui. Entra lá na nossa rede social e deixa sua mensagem, manda um vídeo, facebook.com. Essa foto não é de agora, mas eu tô louca para abraçar minhas amigas, mas é preciso essa distância pro nosso bem. Beijo para minha família, meu namorado, minhas amigas. Parabéns a todos que estão se arriscando pelo nosso bem. A Nicole Martins. Mensagem também da Nuana Braga. Bom dia, em meio à pandemia não poderia deixar de parabenizar meu primogênito, Darlan Braga, que está completando 13 anos hoje. Dizer que amo muito ele. Então, mandem pra gente abraços, gravem um vídeo. Rapidinho, vídeos curtos de 20 segundos. E aí, essa homenagem aos profissionais da saúde ontem no Internacional. Beijo a todos, até amanhã.